Olá, aluno! Tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo à disciplina de SEO e redação para a web. Hoje nós vamos trabalhar aí, fechar o conteúdo, trabalhando, gerenciando a produção de conteúdos para a web. Eu sou a professora Nicole Cerci, minha formação na graduação e no mestrado em administração com foco em gestão. E hoje eu quero te perguntar, será que quando eu estou produzindo um conteúdo é igual para meios de comunicação? Quando eu estou focando, por exemplo, numa rede social, no YouTube, no Instagram, é a mesma coisa? Não! Hoje você vai perceber que há sim muitos conteúdos aí que têm que ser produzidos e divulgados, mas eu preciso fazer um planejamento e um controle para realmente me diferenciar dentro desse mercado aí olha o tanto de informações que nós temos e como eu vou trabalhar todas elas. Na contextualização, eu quero que você entenda que para cada canal eu tenho um público específico, vou pensar numa persona, vou pensar no objetivo da minha empresa para conseguir criar o melhor conteúdo. E vai ser essa a intenção da nossa aula. Inicialmente eu vou trabalhar com como eu vou produzir esses conteúdos para a web, depois eu vou fazer o planejamento e o controle para quando eu vou divulgar, qual é a forma, qual conteúdo, vou revisar todo esse conteúdo antes de publicar e acabou por aí? Não, nós vamos além, nós vamos utilizar 4 principais ferramentas do Google para analisar se realmente eu construí esse conteúdo da melhor forma. Porque não é apenas o conteúdo, eu tenho que pensar no SEO, nas palavras-chave. Vamos recapitular muitas coisas da primeira aula para realmente criar um conteúdo que seja ranqueado. Vamos ver aí ao quadro? Bom, cada canal digital tem um perfil de público majoritário, eu preciso levar em consideração esse público, tá bom? Isso é muito importante. Além disso, né, tem mais facilidade aos interesses por determinado formato. Bom, quando a gente está pensando em formato, tem um ponto fundamental, tá? Que já é consenso no dia de hoje. De acordo com cada série de pesquisas, né, a preferência de internautas por textos estão acompanhados por imagens, por vídeos. Então, isso é uma questão muito importante e também é um desafio. Eu preciso articular os meus objetivos estratégicos, os objetivos dessa marca, com os interesses e o comportamento digital do meu público. Só assim eu vou pensar se eu vou construir um vídeo com imagem, se eu vou criar um podcast, como eu vou alcançar esse meu público-alvo específico. Por isso, nós temos 3 grandes pontos na aula de hoje que nós vamos aprofundar. O primeiro dele é conhecer o passo a passo de como fazer o planejamento de conteúdo. Nós vamos ver aí o que eu preciso trabalhar e nós vamos, desde o momento de pensar em territórios de conteúdo, editoriais, nós vamos pensar em pautas, mapa de empatia para conhecer essa persona. No segundo momento, nós vamos estar trabalhando com as características de uma boa revisão do conteúdo para a web, que foi o que eu trouxe para você, no sentido de fiz todo o planejamento, agora eu preciso revisar, para realmente ver se não há nenhuma falha. Imagina só se você é um profissional aí de alguma área específica e você usa o termo de forma incorreta, como isso pode prejudicar, né? Vamos lembrar aí de pontos da aula passada, como trabalhar com writing ou com copywriting, né? Como eu vou utilizar essas técnicas para realmente ser notório na minha área.
E para fecharmos, eu vou trazer as ferramentas para analisar tudo que está sendo feito. Cada ferramenta vai ter um ponto específico para realmente levantar os pontos principais, para entender se eu estou utilizando as palavras-chave, se eu realmente estou trabalhando com a melhor persona, o que eu preciso fazer para melhorar o meu SEO e melhorar o ranqueamento nos meus buscadores. Quais são as 4 ferramentas? Vamos trabalhar com Google Search Console, WorkRank, Nosbar e Keyword Explorer, que vão ser trabalhados de forma conjunta, e também, um muito utilizado aí, que é gratuito, Google Analytics. Então, essas são as 4 ferramentas principais que nós vamos ver na aula de hoje. Lembrando que essa aula é uma aula aí a final, a última aula de todo esse ciclo, e eu espero que você participe, traga suas dúvidas, suas sugestões, ok? Para nos ajudar a trazer isso para a nossa realidade, a gente tem um momento de situação problema. Vamos conhecê-la? Você foi contratado como produtor de conteúdo para a empresa Raizen, ok? Raiz, com uma empresa que comercializa produtos orgânicos de pequenos produtores em seu site, pelo modelo de vendas direta, ok? E eles perceberam que não está tendo aí, o acesso necessário e as vendas, a transformação de leads em compradores, e eles convidaram você, te chamaram aí para participar e ajudar a fazer todo esse planejamento, pensando no conteúdo, nos dias, nas pautas. Quero que você se pense como consultor e como você iria trabalhar esses contextos aí, esses conteúdos tão importantes quando eu estou trabalhando com redação para web. O primeiro momento é fazer o planejamento. Eu preciso ter de forma muito clara qual que é a estratégia da minha marca. O que a minha marca quer passar? Quem ela quer fisgar com aquele conteúdo? Então, todas essas questões são fundamentais. Se eu não tenho clareza, quem eu sou, missão, visão, valores da empresa, eu não vou criar um bom conteúdo. Além de criar um bom conteúdo, eu tenho que pensar para quem eu estou direcionando esse conteúdo. Eu preciso pensar de forma estratégica. E é isso que nós vamos ver agora. Presença digital não é sinônimo de sair publicando, não é mesmo? Por quê? Porque existe aí um manancial de conteúdos a ser explorado, mas eu preciso pensar de forma estratégica. Sem um conteúdo que foi estrategicamente pensado, que é capaz aí de fisgar realmente o público-alvo, nenhuma marca ela vai conseguir atingir sua presença digital, seus objetivos. Quando eu penso nessa estratégia de produção de conteúdo, eu tenho que entender que ela está conectada com a identidade da marca e seus objetivos. Imagina só eu produzir conteúdos na área de esportes radicais ou ter uma linguagem muito formal com um público jovem. Será que vai dar certo? Provavelmente não. Eu não vou alcançar o engajamento que eu quero, por exemplo, numa rede social como o Instagram. Por isso é tão fundamental, e nós estamos trabalhando a questão da persona. Eu preciso conhecer a persona e eu preciso, a partir dessa persona, pensar aí como eu vou me comunicar com ela, como eu vou ter essa ligação. Preciso sim pensar nos gatilhos, preciso considerar isso, ficar uma relação que pensar com uma mídia, postando, conversa dentro, porém, o que a Magazine roubou? Lu, que tem toda essa personalidade da marca, da empresa, ela traz todas essas características e ela tem a identidade da empresa para se comunicar, ok? Estou trabalhando com inteligência artificial para realmente ter essa diminuição de distância. Você precisa ter essa Lu
não necessariamente você precisa ter esse boneco, mas você precisa sim ter uma personalidade de marca. Eu só tenho isso muito claro quando eu tenho aí, né, as minhas características de empresa muito bem definidas. O segundo ponto que eu preciso levar em consideração é estar trabalhando com o que pensa e sente, o que ouve, o que faz, quais são suas dores e necessidades. Então, eu estou trabalhando com algumas características, ok? E essas características, gente, elas vêm a partir do mapa de empatia. Então, eu tenho características que eu preciso trabalhar, eu fiz toda a personalidade e, além disso, o que eu vou ter que trabalhar? Eu preciso pensar, né, a partir desses pontos principais que nós vamos conhecer na identidade verbal. O que significa essa identidade verbal? Nós falamos que é o tom de voz. Por exemplo, o McDonald's, que até criou um Mac para se comunicar aí com o quê, né? Com o público específico brasileiro. Por que ele fez isso? Porque o tom de voz dele é um tom mais cordial, que trabalha com gírias, ok? Porque o público específico, o branded persona dele é jovial. Se ele for muito sério, esse público não vai entender. Mas, professora, você falou aí do mapa do empatia. O que seria esse mapa de empatia? O mapa de empatia são divididos em 6 perguntas para realmente conhecer o público que eu vou me comunicar e, a partir disso, realmente conseguir fazer todo esse planejamento necessário para construir conteúdos que são relevantes, conteúdos que possuem palavras-chave específicas para o meu ranqueamento e que vai sim me dar um engajamento nas redes sociais, que vai aumentar as minhas vendas, que eu vou pensar em cada etapa aí, né, da jornada do meu cliente, comunicando de forma assertiva. Vamos conhecê-las? Quando eu penso aí no mapa de empatia, que eu falei, são 6 perguntas que nós vamos ver aí nos próximos slides, onde eu quero identificar o meu público-alvo e assim conhecer seus sentimentos, suas dores e suas necessidades. Ou seja, né, o mapa de empatia vai ser um material utilizado para conhecer melhor o meu cliente, ok? E a partir disso, criar empatia, detalhar a personalidade do cliente e conseguir compreendê-lo. Quando eu estou pensando na primeira questão, eu estou trabalhando o que pensa e sente. Como a persona se sente em relação ao mundo? Quais são suas preocupações? Quais são os seus sonhos? Quando eu penso no que pensa e o sente, você percebe que eu estou focando muito para frente? Então, eu vou trabalhando com alguns gatilhos mentais de projeção do futuro para realmente entender ele e a partir entender esse meu público e depois utilizar esses gatilhos para realmente ter esse vínculo, ok? A segunda grande pergunta, grande temas que nós vamos pensar e trabalhar, vai ser o que houve, né? Quais são as personas e ideias que influenciam essa persona? Quais são suas marcas favoritas? Quais são os produtos de comunicação que ele consome? E aqui nós estamos trabalhando muito, se você parar para pensar, né, com os influencers digitais. O que houve? Quem você está ouvindo? Quais são as marcas que te representam, ok? Por isso, cada vez mais as marcas estão trabalhando e fazendo vínculo com embaixadores, trabalhando com influencers digitais, justamente para o que está ouvindo, quem ele está ouvindo nesse processo. A nossa terceira grande pergunta é o que vê. Então, como é o mundo em que a persona vive? Como são seus amigos? O que é mais comum no seu cotidiano? E por que isso é importante, professora? Porque eu estou me relacionando e eu sempre estou pedindo opinião e fazendo pesquisa com os meus círculos próximos. Você pode perceber que alguns grupos sociais, eles utilizam roupas parecidas, marcas em determinados momentos. Por quê? Porque eles têm um vínculo social que é muito forte e ele vai estar prestando atenção e vai seguir aí essas tendências nos seus grupos sociais. Depois dessa pergunta, nós vamos ter que pensar num outro, que é a questão da fala. O que fala e o que faz. Então, sobre o que a persona costuma falar. Ao mesmo tempo, como ela age. Quais são os seus hobbies. Você percebe que eu estou realmente
indo além, né, das características demográficas e indo para as características de personalidade esse meu cliente, para realmente ver nas questões emocionais, nas questões internas, cognitivas, o que leva ele a agir dessa forma, o que ele fala, como ele age. Isso é muito importante para eu pensar, por exemplo, no pós-venda, como eu vou me relacionar com esse cliente, quais são os conteúdos, qual que é o e-mail que eu vou mandar no momento que ele fez a compra. Será que ele vai reclamar se ele não gostar? Como eu tenho que lidar com esse público? E depois nós vamos aí para quinto ponto, e nós temos 2 pontos bem interessantes aqui. Quais são suas dores e quais são suas necessidades? Por que eu vou pensar nas dores? Porque eu preciso atender essas necessidades, eu preciso atender esses medos. Então eu preciso saber se a minha persona, do que ela tem medo. Quais são suas frustrações? Que obstáculos precisam ultrapassar para conseguir o que ele deseja? Então, quando eu penso em medo e frustração, eu estou trabalhando muito com o quê? Com questões emocionais. Então, eu vou trabalhar com conteúdo direcionado, trabalhando com gatilhos mentais para realmente conseguir atingir esse público. Se eu não sei o que ele tem medo, será que eu posso falar de qualquer forma ou não? Como que eu vou projetar o futuro se é algo que ele tem receio, tá bom? E para fechar, nós temos que pensar nas necessidades. Por quê, professora? Porque o marketing ele veio para atender as necessidades, ele vai se adaptando a essas necessidades. Então, o que é sucesso para a sua persona? Onde ela quer chegar? O que acabaria com o seu problema? Aqui são pontos fundamentais que nós vamos considerar. Por quê? Porque eu só consigo atender essas necessidades se eu conhecer. Como eu vou pensar no tom de voz? Como eu vou pensar na personalização da minha marca se eu não conheço as suas dores e as suas necessidades? O que influencia, como ele age, como ele fala, o que ele ouve, ok? Então, um mapa de empatia, ele vem realmente para levantar várias questões que são fundamentais. Todas essas 6 perguntas, elas precisam ser respondidas para realmente eu criar um conteúdo que vai ser relevante, vai se destacar nesse mar de conteúdos que nós temos hoje nas mídias sociais. Fiz todo o levantamento do meu branded persona, trabalhei com o mapa de empatia para realmente levantar as questões essenciais. Agora chegou o momento de fazer o planejamento desse conteúdo. Para isso, nós vamos utilizar o território de conteúdos. O que seria esse território, professora? Quando eu estou pensando na construção, né, dos territórios de conteúdos, eu tenho que pensar que esse mapa de conteúdo vai ser uma ferramenta que tem como objetivo a definição de quais conteúdos serão produzidos, quais serão as personas trabalhadas. Então, a construção do branded persona vai facilitar a identificação dos territórios da marca. Por quê? Porque ele vai me dar as características necessárias que eu preciso conhecer para conseguir pensar, ok, agora eu vou pensar em grandes territórios. Quando eu penso em territórios, eu estou pensando em conteúdos gerais que estão diretamente ligados à marca. Vamos pensar que são conteúdos guarda-chuvas, ok? E a partir do território de conteúdo, eu vou pensar nas editoriais. Então, os editoriais são os conteúdos, né, que vão estar sendo publicados no dia a dia. Aí você me perguntar, como assim, professora? Fiquei confusa. Vamos imaginar que através do brand de persona muito bem definido, trabalhei com mapa de empatia, tenho todos os questionamentos, as minhas 6 perguntas bem detalhadas. Eu sei quem é a minha persona. A partir de agora, eu vou criar guarda-chuvas de conteúdos que são o quê, tá? São territórios de conteúdo, são macro conteúdos que eu vou passar. Por exemplo, quando você abre o jornal, o que são aí os seus territórios de conteúdo? Tem a parte da sociedade, tem a parte da economia, tem a parte do social.
Isso são grandes temáticas que eu vou trabalhar, ou seja, territórios de conteúdo. A partir desses grandes, desses guarda-chuvas, dessas temáticas, eu vou criar editoriais. Então, na segunda-feira eu vou trabalhar dentro da sociedade com o que está acontecendo na sociedade. Na sexta e no sábado eu vou postar foto do que vem aí, nas festas, nos encontros sociais da elite da cidade. Na parte de economia, eu vou sempre trazer, a questão do dólar, da variação do câmbio, vou trabalhar com a inflação, vou trabalhar o que está acontecendo. Tem alguma legislação que mudou? Alguma coisa política dentro do departamento de política. A partir desse território que foi pensado, focando para aquela persona, eu vou trabalhar com esses editoriais. Tenho editoriais aí com notícias quentes e frias. Tenho que pensar que esses editoriais eles vão ser divididos ou por dias ou por horas. Eles precisam ser muito bem pensados. Porque como eu já falei para você, eu não posso sair publicando. Tem muita coisa, muita notícia boa? Tem, mas nem tudo tem que ser publicado. Eu tenho que fazer todo um planejamento dessas publicações, desses editoriais, para realmente ter o resultado esperado. Então vamos lá, editoriais são guarda-chuvas temáticas, tá? Concebidos a partir da articulação do posicionamento, objetivos do negócio e o território de conteúdo. Ué, professora, mas você não falou que o território de conteúdo é a grande? Ok, ela é primeiro grande, depois que eu tenho a economia, por exemplo, um editorial guarda-chuva é um colunista que vai falar toda quarta-feira, ok? Então, toda quarta-feira eu tenho um editorial guarda-chuva que dentro do território de conteúdo, ele vai estar falando sobre algumas questões de política. Ou toda sexta-feira, no departamento de sociedade, vai ter um colunista trabalhando aí ou fazendo entrevista com pessoas, celebridades da região, ok? Vamos voltar ao quadro? Então, as editorias, elas são fixas e o que variam semanalmente são as pautas, ou seja, assuntos relacionados à editoria que serão divulgados. Bom, então se eu sei que dentro do meu guarda-chuva do meu construção do conteúdo do território, eu tenho uma parte que vai falar sempre sobre o social. Eu tenho um editorial dentro desse guarda-chuva, que é o guarda-chuva de falar aí, fazer entrevistas com personalidades da região, só que o que vai mudar? O que vai mudar são as pautas. Por exemplo, toda quarta-feira eu vou entrevistar uma pessoa diferente. Uma quarta-feira pode ser sobre questões de sociedade, de eventos benéficos. Na outra semana vai ser influencers da região. Essas pautas, elas variam de semana por semana. Por que elas vão variar, professora? Porque imagina só, se toda semana eu fizer um podcast igual. Eu tenho sim uma grande temática do podcast. Por exemplo, vamos trabalhar com as mídias sociais e a construção da redação para a web. Ok, e eu sei que toda quarta-feira eu vou entrevistar aí alguém da área renomado. Mas você imagina se eu entrevistasse sempre a mesma pessoa ou fazendo a mesma temática? Será que realmente as pessoas iam manter o interesse, iam entrar para ouvir o meu podcast? Provavelmente não. Então, as pautas, elas são pensadas, elas são variáveis justamente para ter aí uma diversidade, para atender a necessidade dessas pessoas, para um momento trabalhar, uma questão do que ela ouve do mapa de empatia, às vezes para trabalhar com uma necessidade. Quando eu estou pensando nas questões de pautas, nós temos que pensar que essas pautas, ok, elas são, podem ser divididas entre conteúdos quentes, que são aqueles que precisam ser publicados naquele momento, ok? Ou pode ter aí, eu vou perder uma oportunidade, por exemplo, vai lançar o produto naquela quarta-feira. Então, isso é um quê? É um conteúdo quente. Naquela quarta-feira especificamente, nem que eu tiver que mudar um pouco a pauta, eu vou fazer o lançamento. E nós temos os conteúdos
frios. O que são conteúdos frios? Conteúdos frios são conteúdos que eu posso sim ir trabalhando de forma esporádica durante o tempo. Por exemplo, eu tenho uma marca e eu resolvo contar a história da marca. Eu preciso fazer isso agora ou eu tenho que lançar a coleção de outono e inverno, por exemplo? O lançamento da coleção é uma pauta quente, ela precisa ter o dia específico. Já os conteúdos frios, eles são relevantes, eles são informativos, mas eu posso pensar durante o tempo. Aí você vai me falar, mas professora, olha o tanto de informação, começa lá no território de conteúdo, aí depois eu venho aí, né, para os editoriais, depois eu vou para as pautas que pode ter conteúdo quente e frio. Como que eu vou fazer a ligação de tudo isso? Como que realmente eu vou fazer o planejamento da minha rede social? Eu sou um empreendedor. Nós vamos trabalhar com um mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta muito utilizada para estudo no mundo acadêmico, no mundo do marketing, onde eu vou fazendo links, conexões de grandes temáticas e dividindo elas em menores para eu ter uma visão geral e eu consigo ver todo o planejamento. O mapa mental, né? Tantas as informações relacionadas a brand de persona, quanto a territórios de conteúdos, editoriais e pautas, podem ser organizados e vai facilitar a visualização por meio de ferramentas, ok? E aqui é um exemplo de mapa mental que eu posso utilizar. Vamos pensar aí que dentro aí de conteúdos que eu preciso postar, eu decidi que eu vou ter 5 grandes editoriais e cada um desses editoriais vão ser trabalhados em um dia da semana. Por exemplo, aqui na terça-feira eu tenho que trabalhar com questões de produto, então toda terça-feira eu vou trabalhar com produtos. E quais são as pautas? Por exemplo, quais são os benefícios desse produto? Como funcionam esses produtos? Quais são as questões emocionais de lançamento desse produto? E eu vou fazendo essas conexões. Para quê, professora? Para realmente eu não ter problema na hora de ver. Por exemplo, eu consigo dividir por semana e entender que segunda eu trabalhei com o produto, para não ficar muito repetitivo, na quarta-feira eu posso trabalhar aí com alguns benefícios e qualidade de vida e assim eu vou fazendo um mapa mental. Posso fazer a programação semanal, posso fazer a programação mensal, posso fazer a programação anual a partir do mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta que você acha aí em vários aplicativos de forma gratuita. É muito interessante, você pode fazer até em uma página, tá? Em uma folha sulfite você consegue construir o seu mapa mental. Pensando que lá no meio você vai ter o território de conteúdo que você quer e aí você vai dividindo por editoriais e depois por pauta. Mas professora, então é algo invariável? Eu fiz e acabou? Não. Se a pauta é variável, por exemplo, entra um conteúdo quente, eu posso fazer alterações. As redes sociais, né, o mundo online, me dá essa opção de conseguir fazer mudanças de forma rápida. Por isso que o mapa mental ele é tão importante. Eu vejo todo e eu posso ir fazendo alterações no meu dia a dia e mesmo assim continuar um planejamento. Chegou o momento de trabalharmos com a nossa situação problema, pensando que é uma empresa aí de alimentos orgânicos e ele está percebendo que ele está tendo aí um grande problema, ou seja, as postagens não estão dando o retorno necessário. Eu preciso reformular, eu preciso entender o que está sendo feito e reformular para realmente ter aí um diferencial e conseguir produzir conteúdos assertivos. Bom, então você foi contratado como produtor de conteúdo para a Raizen e o desafio é conceder um novo planejamento editorial para o Instagram. Olha, já tem uma comunicação específica da marca. Por quê? Porque de acordo com a análise aí dos resultados de performance dos últimos 3 meses, e nós vamos ver isso que tem várias ferramentas que podemos utilizar
para realmente analisar isso, ok? O conteúdo publicado não estava nem engajando os seguidores e tampouco aí contribuindo para o aumento de intenção. Mas só essas informações não são suficientes, ok? O que eu preciso então? Eu preciso entender aqui o meu branded persona, eu preciso mapear os meus territórios para a partir disso realmente conseguir pensar por que não está dando certo. Só com a informação que eu tenho aqui, eu não consigo fazer um bom planejamento. Sem o branded persona muito bem trabalhado, eu não vou conseguir alcançar meus objetivos. Vamos ver o esquema ao quadro? Pensando nisso, né, o seu gestor compartilhou com você um mapa mental no qual havia informações relacionadas à branded persona de acordo com a metodologia do mapa de empatia. Então, eu já tenho aí algumas informações pertinentes e por isso eu vou conseguir, a partir disso, fazer toda essa estruturação. Olha lá, dentro do território de conteúdo, quais são possíveis pautas ou possíveis aí, né, posts? Alimentação saudável, alimentação vegetariana, alimentação vegana, alimentação nos grandes centros urbanos. E aqui, gente, eu estou trabalhando com diferentes tipos de alimentação. Posso cada semana abordar uma desses tipos de alimentação para também não ficar uma coisa maçante. Imagina se todo dia você entrar e estiver falando sobre um tipo específico de alimentação. Vai ficar chato, né? E aí na outra semana você vai mudar completamente a temática. É bom você ir aprofundando e compartilhando esse conhecimento de forma, né, quebrada. Vamos voltar ao quadro? Além disso, posso trabalhar com produtos orgânicos, receitas, muito bem aceitam. E aí aqui receitas a gente pode estar pensando, né, nas técnicas de copywriting e também bem-estar animal. Aqui eu já faço um link, né, com pessoas vegetarianas e veganas, pequenos produtores e saúde da população e outros indicadores. Qual vai ser a problemática? Com base no território de conteúdo, que já foi mostrado agora, no posicionamento da marca e nos objetivos do negócio, que é aumentar as vendas, uma alimentação mais saudável, e essa venda é feita por meio, né, online, você precisa desenhar 2 planos editoriais. Um para o feed do Instagram e um para os stories. Como que nós podemos fazer aí essa divulgação, né? Como a gente pode fazer esse planejamento? Aqui nós vamos fazer o planejamento por semana. Então, na segunda-feira, né? Quando principalmente as pessoas estão cansadas, se recuperando do final de semana, elas estão meio desanimadas, porque elas vão recomeçar a trabalhar, toda aquela rotina corrida. Então, uma pauta é a abordagem de como determinados alimentos que são produzidos e comercializados pela Raiz contribuem para dar energia. Eu estou pensando, por exemplo, na questão de saúde e bem-estar. E eu posso fazer um checklist nos stories de quais são os benefícios dos seus alimentos escolhidos. Já na quarta-feira, o feed, ele pode trazer, por exemplo, receitas aí geralmente tem muita saída, ok? Então, eu vou trazer as principais receitas utilizando os produtos, pensando em todas as qualidades. E nos stories, eu posso trabalhar com as vantagens da assinatura. Então, qual é a vantagem de você assinar aí cestas orgânicas em relação a qualidade, saúde e bem-estar que você já postou sobre, né, produtos orgânicos, sobre as receitas, ok? Eu vou ter uma maior variedade. Na sexta, eu posso trabalhar, né? Por exemplo, a marca vai compartilhar histórias da vida dos pequenos produtores, algo mais leve, porque nós já estamos trabalhando aí, pensando no final de semana, e nos stories também, trazendo imagens, principalmente para o seu feed, e imagens também aí nos seus stories. Você percebe que eu pensei no meu persona que eu já tinha e eu só fui direcionando? Além disso, cada dia da semana,
pede algo. Se você trabalhar e pensar em lojas de roupas, as lojas elas têm os horários específicos para postar nos stories os lançamentos, no feed, que hora ela vai estar postando para ter uma maior visualização. Não é qualquer horário. Isso é muito importante a gente pensar. E isso também vale para os dias das semanas. Então, todo esse planejamento passa por isso também. Eu pensar qual é o melhor horário, qual é o melhor dia para postar determinado conteúdo. Imagina só se eu já começar na segunda pensando aí, né, em algo mais pesado, como questão de dieta, ou pensar, né, quais são as vantagens da sexta. Você quer algo mais, né, pensando realmente na qualidade de vida, o que você pode fazer durante a semana para mudar. Então, eu vou construindo dessa forma para que realmente haja engajamento aí no meu público-alvo específico, da minha branded persona escolhida. Fiz todo o planejamento, já sei qual pauta, qual conteúdo eu vou publicar, que dia, qual o horário. Acabou aí? Já posso publicar? Não. Chegou o momento de fazer a revisão desse conteúdo. Imagina só você publicar algo com erro ou você publicar aí um conteúdo com uma imagem errada. Isso pode trazer prejuízo para a sua marca, ok? Imagina um professor que posta aí um conteúdo e, como eu dei o exemplo, ele usa aí o conteúdo, ele liga, né, um termo e ele faz a definição de forma errada. Como isso pode prejudicar a imagem dele, ok? Se ele tem uma notoriedade no mundo que ele atua, isso pode prejudicar a sua imagem, ou seja, né, diminuir o engajamento. Então é muito importante a gente fazer essa revisão e nós temos que pensar aí em 2 pontos principais quando eu estou pensando na revisão. O primeiro dele, eu preciso ter uma visão do negócio, conhecimento profundo do público-alvo e do meu branded persona e do dom de voz da marca, ok? Da minha personalidade. Além disso, o que nós já aprendemos, copywriting e SEO e redação para web. Ou seja, tudo que nós estamos vendo na disciplina vai ser fundamental. São técnicas que vão me ajudar realmente criar o melhor conteúdo, pensando, né, que a gente tem o quê? Uma visão escaneada quando eu estou lendo na internet, pensando que eu não posso começar a minha notícia com uma imagem. Por quê? Porque os buscadores eles não reconhecem, precisa ser por meio de palavras-chave. Tudo isso vai influenciar. Mas, além disso, tem outro ponto que eu preciso considerar. Preciso considerar, né, que o texto ele tem clareza, se ele é coerente e ele está aí, né, de acordo com as normas gramaticais e ortográficas. Imagina só se alguém aí escreve de forma errada, e isso já aconteceu algumas vezes. Imagina se um ministro escreve algo de forma errada. Olha como isso pode prejudicar, manchar a imagem dele, ok? Além disso, quando nós estamos pensando na construção, né, e na revisão da web, tem alguns pontos que são essenciais levar em consideração que você precisa conhecer. O primeiro dele é o entendimento dos objetivos do conteúdo a ser vinculado. Então, os objetivos, eles podem sim ser variados, ok? Por quê, né? Porque eu quero informar, estimular a atenção do meu público específico. Mas, para isso, é preciso ter clareza para se imprimir um viés adequado ao texto. Ou seja, se eu tenho a intenção de compra, eu tenho que ter essa clareza de objetivo. Se eu quero construir um conteúdo para informar, eu preciso ter certeza se realmente ele está informando, ok? Então, ter clareza qual é o objetivo desse conteúdo é fundamental. O segundo ponto
é trabalhar, né, definir a hierarquia das informações. E isso nós já vimos aí de forma detalhada. Eu preciso definir quais são os elementos que deverão constar no texto, em que ordem eles vão aparecer de acordo com a sua importância. Aqui eu posso trabalhar com a metáfora da cebola, posso trabalhar com a pirâmide invertida, realmente para trazer as informações relevantes no começo, trabalhar os complementos e fazer um fechamento, ok? É muito importante eu saber construir essas informações, não é feito de qualquer jeito. O terceiro ponto é a adequação da pauta. Como que vai acontecer isso, né? Eu preciso pensar que, por mais que as pautas podem ser mudadas, né? Eu preciso ficar ligado que a facilidade, né, de publicação em meios digitais gera uma ansiedade que eu quero postar tudo ao mesmo tempo, o que é desnecessário. Por isso que nós vamos trabalhar aí, né, com a questão do mapa mental para conseguir pensar o que eu vou estar publicando cada dia, ok? Professora, então eu uso o mapa mental, eu fiz todo o território, pensando no território do conteúdo, os editoriais, as pautas. E quando eu vou fazer revisão, eu vou olhar de novo para tudo isso e validar? Exatamente. Então, eu construí no momento do planejamento e agora no momento da validação, pensando no objetivo, eu volto a olhar novamente aí para esse mapa mental para ver se realmente eu estou publicando a melhor informação, se está no dia certo ou não. O quarto ponto que nós precisamos considerar é a utilização correta da linguagem, do tom de voz, né, ou da identidade verbal da marca. E eu só vou fazer isso quando eu tenho o meu branded persona, ok? Uma marca, ela pode ser mais séria, dependendo do que ela está comercializando ou informando, ou ela pode ser mais aí, né, tranquila, utilizando gírias, como o McDonald's trabalha. A Coca-Cola, ela tem vários branded personas. Ela tem uma forma de se comunicar, uma linguagem, quando ela está fazendo uma propaganda na TV, que é uma questão familiar, de nostalgia. Ela tem uma comunicação de Coca-Cola para o público específico de Coca, e quando você vai para Fanta, Quat, que são marcas aí do grupo, ela tem uma outra informação. Por quê? Porque o seu branded mudou, significa então, né, que seu persona branded mudou, significa que eu preciso mudar a forma que eu vou me comunicar. Por quê? Porque o objetivo é outro, porque a forma de se conectar com esse público, esse cliente é diferente, ok? Depois nós temos que analisar a clareza e a coerência. E por que isso é tão importante? Porque na internet a velocidade da publicação muitas vezes se torna uma armadilha. Eu publico sem revisão, né? E aí fica uma mensagem truncada, sem pé, sem cabeça. Eu não entendo. E isso faz que as pessoas parem de ler, faz que as pessoas não tenham interesse. Então eu preciso pensar nessa clareza, qual que é o objetivo, qual que é o meu branded persona, o que eu quero falar. Muitas vezes, você já leu uma matéria que o título é um e quando você começa a ler a matéria não tem nada a ver? Isso é quando eu não tenho clareza e não tenho coerência. Isso faz o quê? Uma matéria, ela ter aí, né? Você começa a descreditar, né? Você começa a sair, ser descrente daquele conteúdo. Por quê? Porque realmente não tem clareza, fica uma matéria truncada, ok? E os últimos 2 pontos que eu preciso considerar. O primeiro é a readequação às boas práticas de formatação de redação para web. Então, eu preciso priorizar a queda de parágrafos, né? O box com destaques dos trechos, negritos. E aqui a gente vai trabalhar com outro ponto que é bem interessante, que são os hiperlinks. Eu não vou colocar todo aquele conteúdo, eu vou criando hiperlinks, ligando um conteúdo ao outro, por exemplo, ok? É muito importante pensar que quando eu construo num layout para a web, para o Instagram ou para o feed, já tem diferença.
Eu preciso ver quais são essas características, realmente construir o texto dentro dessas características. Por exemplo, se eu tiro uma foto em paisagem e eu posto no Stories, ela fica menor, ela não fica enquadrada. Por quê? Porque a gente tira selfie assim, não é mesmo? Então, quando eu estou fazendo isso, eu preciso pensar que se eu tirar em paisagem, que é a câmera deitado, não vai ser adequado. E isso também acontece com o texto. E por último, o último ponto que eu preciso revisar é a utilização de boas práticas de SEO, né? Tanto para portais, sites, para as redes sociais. Eu preciso seguir uma série de boas práticas, né? Principalmente quando eu estou pensando em palavras-chave, a qual o texto está associado no título, na linha final, e eu tenho que repetir pelo menos ela 2 vezes no primeiro parágrafo. Por quê, professora? Porque não basta eu criar conteúdo, ele precisa chegar para as pessoas certas, e eu só faço isso quando eu sei utilizar as palavras-chave. É fundamental eu entender essas palavras-chave, utilizar no título, no começo, durante o texto, para realmente conseguir ser ranqueado. Posso ter um conteúdo maravilhoso, mas se eu procuro no Google, né, ou em outro buscador, e a minha escolha, né, a resposta da minha publicação está na 4ª, 5ª página, muito difícil alguém vai chegar até a 5ª página e vai abrir. Então, eu não vou ter visibilidade. É muito importante a gente pensar e trabalhar com as palavras-chave. Estamos aí na última aula, momento de mandar aí as suas contribuições, suas dúvidas. Nessa aula eu já estou fazendo o link com as aulas passadas para realmente a gente fazer um fechamento adequado. Espero a sua participação, eu já volto. Tranquilo até aqui? Agora vamos ver as nossas ferramentas. Depois de fazer todo o planejamento, utilizar várias técnicas importantes, pensar aí no ranqueamento, chegou o momento de eu analisar, revisei, publiquei. Agora eu vou utilizar ferramentas para ver se realmente estão tendo os resultados ou quais são os resultados que eu posso melhorar. Por exemplo, eu estou usando as melhores palavras-chave, por isso eu trouxe 4 ferramentas que são fundamentais, algumas gratuitas, outras não, mas que eu posso estar utilizando para levantar as informações pertinentes, analisar tudo que eu fiz e a partir disso criar novos conteúdos mais focados, utilizando as melhores palavras-chave. Quando eu estou trabalhando com ferramenta, eu tenho que pensar, né, que hoje é possível eu fazer toda a complemento ou não, determinado conteúdo eu, são ou não, são os mecanismos de buscar maior interesse, conseguir para a web. Filho digital Analytics. O que ele vai fazer? O Google Analytics, o que ele é? Primeiro, né? Ele é uma ferramenta gratuita do Google que capta
estruturação e visualização de dados de acesso a portais, sites, e-commerce. O que eu quero dizer quando eu estou pensando nesse Google? Por meio dessa ferramenta, eu vou acompanhar o percurso dos usuários por todo o funil de conversão. Nós já entendemos a importância do funil de conversão aí, né? Toda a experiência do meu cliente. E agora, com essa ferramenta, eu consigo ver, analisar se realmente esse funil deu certo. Qual etapa eu não consegui usar as melhores persuasões para realmente fazer essa conversão ou não, por exemplo. Ela é a mais utilizada justamente por isso, porque eu preciso pensar na questão das vendas, aumentar as vendas, converter o meu cliente no passo a passo, até que ele compre o meu produto. É um exemplo bem claro. Vamos voltar ao quadro? Ou seja, né, ele vai reunir as principais métricas de tráfego a serem monitoradas. Ele vai permitir acompanhar os dados, por exemplo, referente ao perfil demográfico dos usuários, quem fez a visualização das páginas, a qualificação dos acessos, interação com o conteúdo, quais foram os produtos mais vendidos. Então, ele vai me trazer todos esses pontos. Então, o que ele está fazendo na verdade? Ele está conseguindo medir e mensurar, né? Fazer comparações do desempenho do que está sendo publicado. Pode ser aí um site que vende produtos, pode ser alguém que está postando as coisas nas redes sociais, tá? Um influencer. Então, o Google Analytics, ele vem realmente para revolucionar, para eu aprender a pensar e trabalhar aí da melhor forma, construir os conteúdos, utilizando, né, técnicas de persuasão, pensando nas palavras-chave, se está dando resultado ou não. Vamos voltar ao quadro? Com isso, quais são os seus objetivos? Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Oferecer subsídios para o monitoramento de KPIs, indicadores chaves de performance e tomadas de decisões assertivas, tanto do ponto de vista estratégico, tático ou operacional. Por exemplo, se eu consigo ver a partir do Google Analytics quais são os conteúdos mais vistos ou que dia está tendo maior visualização, eu preciso começar a fazer associações. Por que ele está sendo melhor visto? Olha, se na quarta está tendo mais visualizações, esse conteúdo tem muito interesse. Será que não vale a pena a gente diversificar no dia para aumentar a visualização em todos os outros dias? Ou ter um maior engajamento? Qual foi a notícia mais aí, né, que foi compartilhada? Por quê? O que eu posso fazer para melhorar isso, ok? Vamos trazer essas questões aí para as funcionalidades do SEO, que é a grande intenção aí dessa ferramenta e do conhecimento da nossa disciplina. Quando eu penso nas funcionalidades para o SEO e conteúdo do web, nós temos que trabalhar alguns pontos específicos. Em público-alvo, e nós vamos estar trabalhando com os interesses, então eu posso ter acesso às categorias de interesse dos usuários, né, do canal, tendo em vista o seu comportamento no ambiente digital, e a partir disso, né, eu posso pensar nesse cenário e, de novo, direcionar pautas. Novamente, você percebe que a pauta ela vem todo momento sendo citado. Por quê? Porque é por meio da pauta, que é variável, de conteúdos quentes ou não, eu vou mensurar o engajamento, eu vou mensurar a visibilidade ou não da minha página. O segundo ponto que eu preciso considerar é trabalhar em aquisição, então pensar em todo o tráfego. Quais são os canais, né, possíveis aí de ter acesso aos principais canais de origem do tráfego para o site e o que está sendo analisado. Então, por exemplo, né, com o tráfego eu posso pensar se dentro da busca orgânica, que é aquela busca não paga dos buscadores, está tendo resultado. Será que eu estou pensando, eu preciso investir em anúncios e trabalhar então, por exemplo, com links patrocinados para sair a minha loja lá em cima? Eu consigo analisar se vale a pena ou não a partir dessa ferramenta. E para fechar, nós temos mais um ponto que eles nos ajudam a entender.
em comportamento. E aí a gente vai estar trabalhando com o conteúdo do site. Então, todas as páginas, é possível saber quais foram as páginas dos sites mais visualizadas durante um determinado período. As que mais, despertaram interesse dos usuários, o tempo médio de permanência na página e se continuaram navegando pelo site ou não. Então, essa métrica chama taxa de rejeição, ok? Com essas informações, eu posso perceber, por exemplo, e chegar à conclusão, se ele está lendo todo o texto, porque eu tenho aí quantos segundos demora para ler cada texto, se ele está se interessando pelos produtos que eu estou comercializando ou não, se a promoção está chamando atenção ou não. E com isso eu posso pensar, bolar, novas estratégias de construção do conteúdo para que ele fique mais tempo na minha página, para que realmente ele compre o meu conteúdo, se ele interesse ou não. Então, o Google Analytics talvez seja aí a ferramenta mais importante para ser utilizada e ela é gratuita. A segunda ferramenta muito utilizada também, que também é do Google, vamos ao quadro conhecê-la, é o Google Search Console. Então, o que significa essa ferramenta, tá? Também é uma ferramenta que ela é gratuita, ok? Ela permite avaliar o tráfego e o desempenho da pesquisas em sites. Você pode perceber que ela vai ser um complemento às informações que eu levantei do Google Analytics. Aí você vai perguntar, mas professora, qual dessas ferramentas é a melhor? Eu tenho que usar todas ou só uma? Vai depender da sua empresa, do objetivo da sua empresa, o que você quer analisar para alcançar o seu branded persona, ok? Vamos voltar ao quadro? Então, ele vai contribuir para essas pesquisas de sites, de blogs, ele me ajuda a corrigir problemas, contribuindo para que alcance uma posição mais relevante. O que a gente está pensando aqui? A gente está falando, do ranqueamento. Então, o ranqueamento novamente aparecendo como algo fundamental. Quando eu estou pensando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou monitorar e eu vou manter e resolver os problemas da presença do seu site na pesquisa do Google. Então, eu tenho que pensar no ranqueamento, eu tenho que pensar no SEO e como essa ferramenta ela vai me ajudar a pensar nesses tráfegos para ver se realmente eu consigo estar lá no top 5, no top 10, pensando sempre em buscas orgânicas, onde eu não invisto, ok? Ela sai pela quantidade de visualização e que as pessoas estão entrando e compartilhando ali naquele conteúdo, ok? Vamos voltar ao quadro? Quais são os objetivos, Monitoramento frequente de consultas feitas por usuário na busca do Google e gerar um tráfego para o site sem investimento em mídia paga. Foi o que eu disse. Se você escreve lá, professora Nicole Cerce, vai ver o que vai sair sobre a professora de forma não paga. E a partir desse tráfego, quando você escreve ou professora de marketing digital, ou um tema específico, ou se vai sair de entender, É um dos princípios a serem consultados para quem vai estar trabalhando com o SEO, ok, E o conteúdo para a web. Por quê? Porque ele fornece uma lista, olha que interessante. Ele fornece uma lista de 1000 palavras utilizadas pelos usuários, pensando aí nos mecanismos de busca em um determinado período. Então, ele vai pensar também no volume de cliques levados ao site para cada palavra-chave, bem como as impressões. Então, o que ele vai me ajudar aqui? Ele vai me dar as principais palavras-chave, e aí eu faço uma comparação se eu estou utilizando ou não essas palavras-chave. Ele vai pensar se está levando isso a cliques, ok? Então, eu tenho que pensar se isso vai estar me ajudando a cliques ou não. Vamos voltar ao quadro? Então, além disso, eu tenho que pensar no click-through rate, então é a conversão de impressões e cliques, e o posicionamento do site em relação a determinadas palavras-chave. Esses são os pontos principais que eu preciso
considerar para conseguir realmente criar aí as melhores palavras-chave. Aqui eu estou trabalhando focado no SEO, no construção de conteúdos para realmente o ranqueamento, ok? Esse é um ponto fundamental que eu preciso trabalhar. Vamos conhecer a próxima ferramenta? Vamos trabalhar agora com a ferramenta Range. O que ela significa e quais são os seus objetivos? Então, o que é essa ferramenta, né? É uma ferramenta para o monitoramento e ajustes dos sites, tá? Em relação ao SEO. Você vai falar, professora, mas quer dizer então que essa ferramenta é a mesma coisa do que as ferramentas passadas? Sim. Então, ela vai ser uma ferramenta automatizada, tá? De revisão de sites. Para quê, né? Com auditoria e monitoramento avançadas. Eu vou fazer o rastreamento das palavras-chave, eu vou analisar, né, a questão da competitividade e o rastreamento para o site. Por que ela vai fazer isso? A intenção dela é o quê? Qual que é a sua intenção? Então, ela trata aí de monitoramento e otimização de sites, para que ele esteja lá no começo. Essa ferramenta já é uma ferramenta paga, ok? Se você parar para pensar, são ferramentas aí que estão trabalhando já com as mesmas ferramentas que nós vimos do Google. Ela vai ajudar no ranqueamento, ela vai me ajudar a fazer todo o mapeamento para realmente eu chegar no top 4 ali, né? Pensando no top de estar nos primeiras questões. Lembrando que quando a gente está pensando em SEO ou pensando nos buscadores, o Google ou qualquer outro buscador, ele não vai te falar quais são as palavras-chave. Esses sistemas, essas ferramentas vão te ajudar a mostrar quais são as principais palavras-chave, quais estão aparecendo mais, para a partir disso você construir, a partir disso, né, construir as melhores para o seu site. Vamos ver como se dá essa funcionalidade para o SEO? Como nós vimos, aqui nós temos 4 pontos principais que precisam ser considerados. O primeiro é a análise do tamanho do títulos da página, tá? Elas têm que conter entre 20 e 70 caracteres. Isso é algo que precisa ser pensado e muitas empresas e construtores e redatores não levam em consideração. A análise da presença e do tamanho das metas description. O que é isso? É aquela descrição da página que aparece no resultado de busca do Google, ok? Quanto maior, é mais difícil lembrar, e aí eu para copiar e mandar para algum lugar fica horrível. Então é muito importante eu pensar nesse tamanho, ok? Da descrição. A presença ou não, né? De atributo ALT. Quando eu estou pensando no out, o que eu quero falar? Quando eu penso aqui nessa questão, eu estou falando, por exemplo, a imagem. A imagem, ela não é buscada aí quando eu estou pensando no buscador, só palavras-chave. Então, eu uso o alt para fazer uma descrição dessa imagem em palavra para que o buscador consiga fazer aí, né, essa caça dessa palavra, ok? E para fechar, o último ponto que essa ferramenta vai nos ajudar é a presença de palavras-chave mais frequentes na página. Então, eu vou ver qual é a mais importante e como isso vai estar influenciando. Além disso, o que mais que nós precisamos considerar, professora? Esses são os pontos
principais quando eu estou trabalhando com essa ferramenta. Lembrando que já é uma ferramenta paga e ela é muito parecida aí com as ferramentas que nós temos de forma gratuita. Ou seja, se você não tem condição de pagar, você está começando um empreendimento, utilize as ferramentas gratuitas que elas vão te ajudar muito. Aí eu trouxe as 4 particularidades principais que ele vai te ajudar a mais do que a outra ferramenta, ok? E para fechar, nós temos aí mais uma ferramenta, né? O Mossbar, ou vamos conhecer? O Mossbar ou Keyword Explorer, que são ferramentas pagas, né, para o monitoramento e ajustes de sites, também em relação ao SEO. Quando ela vai ser utilizada, né? Então, ela permite entender as intenções de pesquisa e encontrar as oportunidades de palavras-chave para direcionar o gráfico, rastrear problemas técnicos e apontar correções em sites para conseguir links em sites mais atrativos. Quando eu tô aqui, o que eu tô pensando, tá? É um dos melhores recursos para a definição da palavra-chave. O seu foco total é na funcionalidade, é pensar em como construir essas palavras-chave, se elas estão sendo utilizadas da melhor maneira, se elas estão se complementando para realmente pensar no ranqueamento. Novamente, palavras-chave é o foco principal. Se eu não construo boas palavras-chave, não adianta ter um conteúdo relevante. Posso ter pensado na minha persona, posso ter trabalhado muito bem aí o conteúdo, mas eu não vou ficar ranqueado. Ou seja, eu não vou atingir o maior número de pessoas que eu poderia estar atingindo. E como eu posso trabalhar aí pensando nas funcionalidades para o SEO? Então, quando eu penso no Keyword Explorer, nós estamos pensando em banco de dados de palavras-chave de pesquisa para descobrir e para priorizar as melhores, né? As melhores para o site. Quais são as melhores? Quais eu vou utilizar? Depois, eu posso estar pensando no Link Explorer, onde vai permitir identificar oportunidades de criação de links e conteúdos inteligentes. Nossa, é muito parecido, professora, com quando nós estávamos trabalhando e pensando na ferramenta Word Rank. Exatamente, tá? Eles são aí concorrentes direto. Depois, o que mais nós podemos pensar nessas funcionalidades? No Mossbar, onde permite analisar pesquisas importantes, métricas sociais e de página de qualquer site visitado dentro do navegador, né, do Chrome. Depois, mais My Online Presence, então mostra a localização, né, aparece nos mecanismos de buscas e nos diretórios locais. E o Free Domain Analysis, que fornece métricas de SEO instantâneos com páginas principais, palavras-chave de classificação, análise competitiva. O que todas essas ferramentas e essas análises, elas me mostram? Elas vão me dar aí o que? O rastro eletrônico desse meu público. Eles vão mostrar aí toda a sua jornada, né? Toda a sua experiência dentro daquele site. E com isso são dados analíticos, então analisar aí as métricas e mensurar, né? O que ele está fazendo, quanto tempo ele está utilizando, eu consigo ver se está tendo resultado ou não essas métricas que eu estou. Então, além de fazer todo o planejamento, fazer todas as correções, eu preciso trabalhar com essas ferramentas para ver se realmente elas estão dando resultados ou os resultados esperados. Principalmente quando eu estou trabalhando com SEO e a busca orgânica, onde eu não estou fazendo investimento financeiro, ok? Estou trabalhando com conteúdos, principalmente pensando nas palavras-chave para ter um bom ranqueamento, meu conteúdo ou a minha página. Nessa última interação, caso tenha alguma dúvida, pode mandar, mas eu achei muito interessante trazer aqui uma imagem que foi publicada, ok? E a gente precisa analisar
se há erros ou não ortográficos e gramaticais e como isso influencia na qualidade dessa informação. Vamos ver essa imagem? O que nós precisamos pensar? Que entre os erros mais correntes cometidos por redatores estão relacionados, por exemplo, à utilização correta de pontuação e vírgula, crase, concordâncias verbais e regências, nominais e verbais e conjunções verbais. E agora eu vou trazer o exemplo para você. Professora, mas por que isso é tão importante? Porque quando eu estou pensando numa publicação de uma empresa, olha como isso pode impactar ou não, tá bom? Nós temos vários exemplos aí de personalidades públicas que fizeram algum post e em seguida já apagaram, mas caiu na web, as pessoas tiram print e já foi espalhado. Isso aí leva, né, mancha a reputação da pessoa, dependendo do cargo que ela está, e é muito importante pensar naquela revisão que nós precisamos fazer. Vamos ver a imagem. O que nós conseguimos ler aqui, tá? Então, essa foi uma publicação aqui do Farol Santander esse ano, ok? Então, não faz tanto tempo assim, é uma imagem pública. E o que fala, né? Nesse post, o correto seria, olha como eles escreveram, tá? Olha só que incrível os cliques do... Aí colocou o nome da pessoa na exposição Exfinito. Então, como teria que ser? Olhe, não olha, né? Porque é a conjunção verbal adequada ao pronome você. E aí, olhe só que incrível, incríveis, porque é no plural, porque a gente está falando tanto de uma pessoa que está fazendo a exposição em um local, e os dois são incríveis, é um coletivo, ok? Então, aí, além disso, ele vai falar uma combinação de cores e luzes que refletem uma selfie única, seu próprio infinito particular. Ponto. Acesse o site na bio para garantir seu ingresso. Vírgula, a exposição fica no Farol até dia 28/10, ok? Aqui, ó, acesse o site na bio para garantir seu ingresso, ponto. Acabou, né? Essa oração tem que ser ponto final e começa com letra maiúscula, a exposição final. Professora, é só alguns detalhes. Ok, mas são detalhes aí que vão estar influenciando. Eu trouxe aí, né, algo assim só para a gente entender. No seu livro vai ter vários outros exemplos que são importantes nós olharmos e trabalharmos, pensarmos que isso pode afetar. No caso aqui, foram detalhes e não afetam toda a sentença ou o entendimento, mas tem algumas falas e algumas escritas, né, principalmente o uso da vírgula, que vão influenciar. Por exemplo, quando faz uma pergunta e fala, você quer algo? Não, vírgula, não quero. É algo. Ou você coloca, não quero. Você não entende se a pessoa quer ou não quer. Então, a utilização de vírgulas, a utilização de ponto final, de ter frases curtas e corretas, fazem a diferença para o entendimento daquela sentença, daquele conteúdo e pode influenciar negativamente, ok? Não foi o caso aí do nosso exemplo, mas em alguns casos podem sim manchar a reputação daquela pessoa. É bom a gente ficar ligado para não cometer esses erros. Chegou agora, né, no fechamento da disciplina, os pontos principais do que nós consideramos aí fundamental nessa aula e depois eu quero falar um pouquinho sobre a disciplina como um todo. Quando eu estou pensando no planejamento do conteúdo, eu preciso ter muito claro quem é o meu branded persona. Quando eu tenho isso, eu consigo pensar, né, a marca se personificando, pensando aí no exemplo da Magalu, que trouxe a Lu, ok? Preciso pensar na identidade verbal dessa comunicação, se ela é mais séria, se ela é mais livre, utilizando gírias, como o Mac fez, né? O McDonald's lançou aí o Mac para se comunicar aqui no Brasil.
A partir disso, eu tenho, juntamente com os objetivos da minha empresa, eu vou construir territórios de conteúdos da marca. Depois, eu crio editoriais e pautas. As pautas, elas são maleáveis e eu posso pensar em conteúdos quentes e frios. E como que eu organizo tudo isso, professora? São muitas informações. A partir disso, eu vou trabalhar aí com um mapa mental. Para levantar as informações, eu posso trabalhar com um mapa de empatia, que são as 6 perguntas, para realmente entender esse branded persona. Já fiz as minhas pautas, faço um mapa mental, vou fazendo links de conteúdos para realmente pensar durante o dia, ou durante a semana, ou durante o mês, como eu vou divulgar as informações. Há muitas informações? Sim, há muitas informações, mas não é porque eu tenho muito conteúdo que eu vou fazer tudo no mesmo dia. Eu me planejo para realmente ter os resultados. Fiz todo o planejamento, acabou aí? Não, chegou o momento de pensarmos na revisão. Quando eu estou pensando na revisão, o que eu vou fazer, né? Eu preciso ter a visão do negócio, conhecimento profundo do meu público-alvo, tom de voz da marca. Vou utilizar técnicas de copywriting, de SEO e redação para web, sim. Vou considerar o objetivo do que eu quero publicar. E eu também preciso, né, pensar se esse texto ele tem clareza. Ele é coerente e ele está de acordo com as normas gramaticais e ortográficas. Às vezes eu crio um texto maravilhoso, muito bem escrito, mas não é o melhor texto para direcionar aquele público-alvo, né? Pensando aí na branded persona. Se eu não estou criando para aquele contexto, para aqueles clientes, eu não vou ter resultados específicos. Ou posso criar um texto lindamente e esquecer de pensar nas palavras-chave. Não vou ter o resultado esperado. Por isso, depois de fazer o planejamento, de fazer toda a revisão, eu vou postar e eu preciso fazer as métricas, eu preciso mensurar se está tendo resultados ou não. Por isso, nós vamos utilizar 4 ferramentas principais. 2 ferramentas elas que são grátis, utilizadas pelo Google, e 2 ferramentas que são pagas. A última dela, né, o Moz-Bar e o Keyword Explorer, são focados principalmente nas palavras-chave, ok? E por que isso é tão importante, professora? Porque eu preciso ter um bom ranqueamento. A partir do momento que eu tenho um bom ranqueamento, eu consigo realmente divulgar para maior quantidade. Não adianta eu trabalhar com a redação para web se eu não trabalhar muito bem o SEO, ok? E o SEO ele se dá por meio do quê? Das palavras-chave. Então essa disciplina ela veio aí de forma muito macro, trazendo muitas informações atuais, pertinentes, que tem muitas pessoas ainda que não conhecem e não estão utilizando, para você realmente desenvolver habilidades, competências de um bom redator de marketing, um marketing digital aí que hoje é o foco, né? Nós estamos cada vez mais em alta, o marketing digital hoje ele é uma tendência atual, uma tendência que veio para ficar há muito tempo, e eu preciso saber como construir o conteúdo, como trabalhar as palavras-chave para conseguir me posicionar. A minha empresa só consegue fazer isso, eu como redator só faço isso de forma brilhante, onde eu vou ter os resultados esperados, se eu conhecer muito bem, né, o core business da minha empresa, quais são os seus objetivos, o que ela quer alcançar, quem são os seus branded personas. A partir disso, eu crio a identidade, eu crio o posicionamento dessa empresa. Vou utilizar, sim, textos e argumentos persuasivos para atingir esses públicos. Vou trabalhar com copywriting. Nós percebemos aí que temos várias técnicas que vão nos auxiliar a realmente construir textos que vão nos trazer engajamento, vão me trazer ranqueamento. Então esse foi o objetivo da nossa aula. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Fique bem, se cuide. Talvez nós nos encontramos em outro momento. Até mais. Tchau, tchau.